Ô, gente, a tragédia do governo Milei é tão grande, mas tão grande, que agora ele foi pedir ajuda ao papai Trump. Só que o detalhe dessa aliança, que muita gente não está falando, e eu trago aqui muitas reportagens para ajudar vocês a compreenderem, é que ela esconde uma coisa muito interessante sobre a extrema-direita. De que a extrema-direita não tem uma verdadeira identidade ideológica, porque o Milei e o Trump representam opostos do ponto de vista econômico. O Trump defende isolacionismo, acabar com o multilateralismo e tarifas elevadíssimas sobre o mundo inteiro. Milei defende livre comércio, desburocratização, diminuição de barreiras comerciais. São visões de mundo opostas, mas podem se unir porque representam a negação de projetos emancipatórios. Podem se unir porque representam de diferentes formas maneiras de manutenção do capitalismo, do verdadeiro grande sistema que existe no mundo, que é o sistema econômico, que é o sistema capitalista, e versões diferentes de reduzir e formas diferentes de enfrentar as reivindicações da classe trabalhadora para tentar esmagar sindicatos e movimentos sociais. Eles se alinham fundamentalmente porque são inimigos da classe trabalhadora, porque são inimigos dos movimentos sociais progressistas. E é aquela coisa, o inimigo do meu inimigo acaba sendo meu amigo, mesmo que pense o oposto do que eu na economia. O aceno dos Estados Unidos fez o dólar cair e o risco país na Argentina tombar, mas o risco país estava explodindo. Por quê? Porque até mesmo o mercado financeiro e até mesmo os investidores que querem, acima de tudo, que o governo Milei dê certo, estão vendo que não está dando certo. A Argentina estava caminhando e fortemente para uma bancarrota, para uma crise sem precedentes. E agora isso, por enquanto, foi minimizado pelo aceno dos Estados Unidos de ajuda. Mas como eu vou mostrar para vocês, o Trump tem outros problemas internos, que ele vai ter que lidar. Vamos só passar aqui, ó. Por que Milei precisou pedir ajuda aos Estados Unidos? Nos últimos meses, o governo Milei parece ter perdido a confiança dos mercados, mas os Estados Unidos demonstraram disposição para ajudar em seu plano econômico. Um crédito de 20 bilhões de dólares, né? O Trump diz, ele tem feito um trabalho fantástico. Engraçado que a visão de mundo do Milei, é sempre bom lembrar, é o oposto do Trump quando o assunto é economia. A visão econômica do Milei é a visão de completo livre mercado, da concepção mais aberta que você pode imaginar, inclusive se isso levar à destruição de empregos na Argentina. Já o Trump é o extremo oposto. Defende o isolacionismo, defende os Estados Unidos se fechar, defende os Estados Unidos supostamente iria produzir tudo, mesmo sem ter metais raros, para poder produzir muitas das coisas que precisa. Mesmo coisas que não produz internamente, como café, enfim. Não produz, a produção do Havaí não chega nem perto de ser suficiente para abastecer o mercado estadunidense. Então isso é muito, muito, muito importante. E o Trump disse, nós vamos ajudá-los. Se colocou à disposição de ajudar, né? E o Milei, é sempre importante lembrar, sofreu derrotas pesadas no Congresso em dia de marcha de universitários. A Câmara reverteu decisões do presidente sobre financiamento da educação universitária e de hospital pediátrico. O Milei queria cortes, né? E isso foi revertido, né? O pessoal das universidades públicas foram às ruas em protesto contra o arroxo do governo ultraliberal. Os deputados derrubaram os vetos de Milei a textos que garantiam financiamento para as próprias instituições públicas e tal. Nas duas votações, Milei perdeu de lavada, né? Ou seja, a população na Argentina está reagindo. A gente, claro, foca aqui mais no canal falando das movimentações e da manifestação dos brasileiros contra a PEC da bandidagem. E vocês viram a força do povo. Em pouco tempo, o povo foi às ruas, o Senado enterrou a PEC da bandidagem. Mas isso também está acontecendo na Argentina. O Milei sofreu uma derrota gigantesca em Buenos Aires. E está sofrendo mais derrotas eleitorais. E já tem reportagens como essa aqui da Veja dizendo que
o Milei, que sempre defendeu austeridade, cortes dos gastos do Estado, supostamente já está pensando em aumentar os gastos após derrota. O presidente diz que vai aumentar despesas com alguns setores em acenos à população após dura derrota em Buenos Aires. Mas por quê? Porque você cortar recursos da educação, da saúde, de hospitais pediátricos, você cortar dos direitos mais básicos que os argentinos nem têm, em grande medida, na sua Constituição como garantidos, é uma diferença que eles têm para com a gente. A nossa Constituição é muito mais generosa e por isso nós temos muito mais instrumentos legais do que os argentinos, em comparação. Mas mesmo lá, a pressão está sendo tão grande que ele está vendo que se ele continuar defendendo cortar para uma população empobrecida, que não tem dinheiro para ir para comprar no supermercado e tem ido cada vez menos a restaurantes. Os restaurantes estão vazios. Aliás, tem uma reportagem exatamente sobre isso. Aqui, ó. Olha só. Essa reportagem do Valor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Boom do setor de luxo na Argentina mascara desespero entre as massas. Tá por trás de um pagar aqui, eu vou tirar. Mas, enfim. Nova pesquisa mostra popularidade de Trump em declínio nos Estados Unidos. Ou seja, o Trump está dizendo que vai ajudar o Milei. Mas ele está lidando com os próprios problemas. Né? Com os próprios problemas. Então, se Milei tem o problema lá dos restaurantes vazios, e tem várias reportagens sobre isso, eu já fiz vídeos aqui sobre isso, o Trump está lidando com a queda de popularidade sem precedentes. Sem precedentes. Trump perde força na economia e aposta em segurança e imigração para manter apoio. Isso está acontecendo também pelo seguinte. Deixa eu só mostrar isso daqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Trump demitiu quem mede indicadores da maior economia do mundo. Qual é o perigo disso, segundo a história? Bem, ele demitiu, né? Eu já falei um pouco sobre isso antes. Ele demitiu o pessoal da Secretaria de Emprego de Estatística. Ele demitiu essa pessoa. Porque essa pessoa trouxe dados econômicos que ele não gostou. Então o Trump, está lidando com os próprios problemas dele lá nos Estados Unidos. E a queda de popularidade. Isso era previsível, e eu já tinha dito isso para vocês, porque uma política que é regressiva, tarifas estão aumentando o custo do café, da carne, de um monte de coisa nos Estados Unidos. Recentemente, até produtos de lazer estão explodindo de preço. O Xbox Series S e X subiu de preço, o PlayStation está subindo de preço, ou seja, não só comida e itens básicos, mas os itens de entretenimento, de lazer, também estão subindo de preço nos Estados Unidos. Isso vai chegando uma hora que a população não aguenta. No caso da Argentina, a situação é mais dramática. As pessoas não estão indo nem para restaurante. Os restaurantes estão vazios, porque o turismo não está em alta na Argentina e, para completar, a população argentina, especialmente de Buenos Aires, que tem o hábito de ir para restaurante com menos dinheiro no bolso, não está indo para os restaurantes. Gente, isso não é um acidente. Isso é o resultado prático de uma política que tem como inimigos a classe trabalhadora, que tem como inimigos os sindicatos, que tem como inimigos os movimentos sociais, que coloca o custo da crise sempre no lombo da classe trabalhadora. Os cortes sempre são nos direitos e nas políticas que beneficiam os mais pobres e a classe trabalhadora. Mas perceba que o Trump não está cortando os subsídios aos grandes capitalistas. O Trump, aliás, aprovou uma diminuição de impostos sobre grandes corporações empresariais. Se você estivesse perguntando, mas André, apesar de toda essa crise, a Bolsa nos Estados Unidos está em alta. Por que a Bolsa está em alta? Muita gente nos comentários pode me perguntar isso. E eu adianto para vocês a resposta. A Bolsa nos Estados Unidos está em alta porque os investidores da Bolsa estão se beneficiando com a diminuição de impostos que o Trump fez para beneficiar justamente o mercado financeiro. Mas enquanto isso, enquanto o mercado financeiro está beneficiado, enquanto na Argentina tem um boom no setor de luxo, ou seja, o setor de luxo está vendendo muito, a classe trabalhadora e os mais pobres estão comprando menos. A classe trabalhadora dos Estados Unidos, quando vai no supermercado, vê o preço da carne, do café, da laranja subindo muito. Vê o preço dos videogames subindo muito. Vê o preço de tudo subindo muito. E o salário, ó, não sobe.
O salário mínimo não sobe nos Estados Unidos. Isso tem uma consequência clara, queda de popularidade. É muito importante olhar para exemplos do Trump e do Milei para entender porque no Brasil nós precisamos urgentemente derrotar a extrema-direita não só na disputa presidencial do ano que vem. Nós precisamos fazer uma Câmara de Deputados e um Senado Federal mais representativos dos interesses da classe trabalhadora e dos mais pobres. Porque isso é de interesse não apenas dessas classes, mas do desenvolvimento e da emancipação de um país inteiro. Porque é da base que sai a saída para enfrentar o neofascismo. Orwell, certa vez, em em Lutando na Espanha, disse que apesar de todas as críticas que ele tinha à classe trabalhadora, viria dela sempre a derrota do fascismo. O fascismo seria derrotado não pelas classes médias ou pelos intelectuais, até porque muitos desses são capturados pela classe dominante, avisava Orwell, mas por uma classe trabalhadora cuja dor chega um momento que se torna intolerável. Vamos lembrar da dor que os brasileiros sentiram durante os anos de governo Bolsonaro e ver a dor que está acometendo os argentinos e os estadunidenses nesse momento, para ter clareza da nossa missão histórica no ano que vem. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like e compartilhe. Quem sabe se torne membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br ou faz um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.